Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que mexe com a vida de todo mundo, a tecnologia dos telefones celulares, dos smartphones, aparelhos que agora mais do que nunca fazem parte da vida de todas as pessoas, especialmente durante a pandemia. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui no estúdio com Gustavo Maciel, gerente de implementação de negócios aqui da TIM Nordeste, gerente de implementação de redes da TIM Nordeste. Deixa eu corrigir então. Gustavo, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Mais do que nunca, a tecnologia está fazendo parte da vida das pessoas, do dia a dia das pessoas, especialmente nesse período de pandemia, né? É isso. Primeiro, bom dia, obrigado pelo convite, né? A gente está aqui falando um pouquinho desse tema que é tão importante para todo mundo e que se torna cada vez mais importante exatamente pelo momento que a gente está vivendo, né? A gente fala, escuta muito dentro da TIM, nas palavras do nosso CEO, que nós fomos alçados a ter a coragem digital, né? De se arvorar por esse mundo novo, né? Que, na verdade, as tecnologias já existiam, mas a gente começa a utilizá-las de formas diferentes, né? Para poder exatamente fazer com que as pessoas continuem a sua vida normal, ou próxima do normal, continuem seus negócios, né? Através do uso da tecnologia. A TIM é a empresa pioneira, né, no uso de telefones celulares no Brasil. Aqui em Pernambuco foi a primeira a chegar e muita evolução aconteceu desde esse momento, né, em que em que a telefonia no país era estatal, né? Depois é que houve esse movimento e a chegada de novas empresas para dividir exatamente a prestação desse serviço. O que mudou do início dessa chegada, né, das empresas voltadas para a telefonia, especificamente a telefonia celular, e hoje é absolutamente diferente da época em que começamos a usar o telefone celular, né? Sem dúvida. Só faz mais ou menos 25, 26 anos que a tecnologia celular chegou no Brasil, né? E parece que a gente vive realmente em outra era. É verdade. Né? Inicialmente o serviço chegou basicamente com serviço de voz, né? Mas a possibilidade que a mobilidade dá, né? E os sucessivos avanços da tecnologia, né? A gente saiu de um telefone que basicamente fazia voz, hoje de um telefone que é um computador, né? Que tem todos os serviços integrados, né? Então realmente é um espaço de tempo muito curto, mas com evolução exponencial nas possibilidades, né? E se hoje a gente implementa 4G, mas a gente já está às portas do 5G chegando, né? Já existem hoje no mundo mais de 1.500 redes 5G implantadas em mais de 1.500 cidades, né? No mundo todo. E nós estamos às vésperas de ter o 5G aqui no Brasil, né? O que vai mudar a partir da chegada do 5G? O que é que essa tecnologia vai trazer de tão diferente para o que a gente está acostumado agora? Olha, é realmente uma revolução, né? O 5G ele se apoia em 3 pilares que trazem evoluções exponenciais, né? É o pilar da velocidade. Ou seja, o usuário vai poder navegar com velocidades, por exemplo, 100 vezes superiores às velocidades que hoje a gente tem no 4G. 100 vezes é muita coisa. 100 vezes superiores, né? Tem o pilar da latência, que a gente chama, né? Ou seja, à medida que a gente aciona um serviço, esse serviço retorna muito rápido para a gente. Então, esse retorno, ele é 50 vezes mais rápido, ou seja, a gente sai de uma latência de 50 milissegundos em média no 4G, para uma latência de 1 milissegundo, né? Isso, por exemplo, vai permitir o que a gente chama de serviços de missão crítica, né? Serviços em que a gente precisa realmente que o sistema responda muito rápido, né? Exemplos, cirurgias à distância, né? Operação de veículos autônomos, né? Em que a gente, por qualquer risco, a gente precisa ter uma resposta muito rápida do sistema. Aquele veículo que vai dirigir sem motorista. Exatamente, né?
E alta confiabilidade, né? Além da resposta rápida, o serviço tem que ter uma altíssima confiabilidade, né? E o último pilar é que a gente vai poder ter, por exemplo, numa área de 1 km², a gestão, né, de mais de 1 milhão de dispositivos, né? Então, assim, é uma coisa realmente absurda, permitindo, por exemplo, que a gente tenha uma massificação da internet das coisas, né? Ou seja, a gente vai ter dispositivos que vão estar conectando na rede, né, o tempo todo trocando informações, trazendo melhoria de qualidade de vida, por exemplo, quando a gente usa, por exemplo, roupas que possam medir batimentos cardíacos ou temperatura, relógios e por aí vai, né? Então, muitos objetos que a gente está acostumado a ter, a usar, eles vão ter uma função diferente por causa dessa tecnologia? Exatamente. Eles vão poder estar conectados na rede e reportando alguma informação que seja relevante para o usuário, para aquela pessoa que tem aquele dispositivo. No caso da temperatura, por exemplo, seria muito útil num período como esse que a gente está vivendo, né? Exatamente. De pandemia, a medição de temperatura é uma das ferramentas utilizadas para identificar se a pessoa está contaminada, por exemplo, pelo coronavírus? Exatamente. Nós podemos ter dispositivos que em qualquer comportamento atípico de uma pessoa, né, dado que esse dispositivo possa medir funções vitais, por exemplo, ele possa estar reportando, por exemplo, para um sistema de saúde, para o médico daquela pessoa, indicando que, olha, tem alguma coisa aqui que você precisa investigar. Sem necessariamente a pessoa precisar acionar esse socorro. Exatamente. Então, a gente trabalha muito na previsibilidade, né, com antecedência para que a pessoa possa tomar alguma ação. É como se a máquina estivesse ajudando a pessoa a identificar sinais que nem ela mesma percebeu. Exatamente. Nossa, isso é muito, muito tecnológico. É até difícil de imaginar, né? Até difícil de imaginar como que isso funciona. Quem não está integrado, né, com esses estudos e essas pesquisas fica até um pouco assustado. Isso. Eu digo que o 5G é como se fosse uma grande tela ainda a ser pintada, tá? São muitas possibilidades. São infinitas possibilidades, né? Estudos apontam que a possibilidade de crescimento do PIB brasileiro, por exemplo, possa ser superior a 5% só olhando o ecossistema que pode orbitar em torno do 5G no prazo até 2035, né? Então, várias verticais, várias indústrias efetivamente vão mudar a forma de fazer negócio, né? Se a gente olhar a possibilidade, por exemplo, na saúde, a gente acabou de falar de um exemplo prático, mas existem já casos de uso em que vários exames, sem falar em cirurgia, né, mas enfim, um caso um pouco mais simples e prático, vários exames podem ser realizados, né, remotamente, né? Por exemplo, imagine um agente de saúde no interior do estado de Pernambuco, né? Ele pode ter lá um sensor de ultrassom, né, fazendo o exame num determinado paciente e esse exame sendo analisado remotamente, por exemplo, aqui em Recife, né? Então, são realmente possibilidades muito grandes que podem vir com 5G. Nossa, isso deve, inclusive, mudar as formas de trabalho que, nesse momento, né, que a gente está vivendo, já estão bem diferentes do que, por exemplo, um ano e meio atrás, né? Agora, como que a TIM está se preparando para receber essa estrutura? É necessário muito investimento, né? Sim. A gente tem preparado toda a nossa rede, né, exatamente para receber o 5G. Nós podemos dividir a rede de celular basicamente em duas partes, né, duas áreas. A área do core de rede, né, na área do núcleo da rede, que processa as chamadas, processa as ligações. As que a gente fala que são baseadas na internet. Isso, exatamente. E a área do acesso, né, onde as antenas que vão levar o sinal até o celular e captar o sinal do celular. Da ligação. Exatamente, e levar esse sinal para dentro da rede. Então, né, são dois sinais completamente diferentes. Na verdade, são sinais que se falam, né? São unidades de uma mesma rede, fazem parte de uma unidade da rede que se falam, né? No caso, a função do core da rede é processar as informações
E do que a gente chama da área de acesso, da rede de acesso, das antenas, é emitir o sinal e captar o sinal dos usuários, né? Então, essas áreas se falam, né? Para o 5G, o que é que nós precisamos ter? A gente precisa ampliar a capacidade desse core de rede e implementar novas funcionalidades nele. E na área de acesso, né, nas antenas também. No core de rede, existe um grande investimento para a descentralização desse core, né? Então, quanto mais próximo esse core tiver do usuário, melhor aquela latência que a gente falou, o tempo de resposta do sinal. Quando é muito demorada, a pessoa fala e fica esperando um tempo para o outro responder. Exatamente, esse processamento é mais rápido. E na questão do acesso, a gente vai ter que capacitar as antenas com elementos, com equipamentos que possam irradiar o sinal do 5G, né, que é uma outra faixa de frequência, né? Então, os investimentos são feitos basicamente nessas duas áreas da rede, né? Além disso, para que haja uma melhor qualidade na prestação de serviço, as redes também estão sendo capacitadas com fibra ótica, né? A interligação da rede está sendo feito bastante investimento em fibra ótica, né? Então, os investimentos são muito significativos, né? Mas a TIM já tem uma rede bastante preparada para começar a operar o 5G. E qual a previsão, a expectativa de que a gente possa ter acesso a essas novas tecnologias? Aqui em Pernambuco, aqui no Recife, por exemplo, já é possível ter acesso a esse sinal? Olha, a gente tem várias iniciativas em que a gente consegue degustar já o 5G, né? Em 2019, a TIM investiu em 3 Living Labs, né? Então, laboratórios para a gente começar a testar e degustar a tecnologia. Um em Campina Grande, aqui na Paraíba, um em Santa Rita de Sapucaí, lá em Minas Gerais, e outro em Florianópolis, né? Então, esses laboratórios continuam em funcionamento, né? E lá a gente testa várias funcionalidades da rede e casos de uso, né? Além disso, também no finalzinho de 2019, nós implantamos 3 redes 5G, né? O que a gente chama o precursor do 5G, o 5G DSS, né? É o termo técnico para a utilização do 5G que compartilha o espectro, né, de sinais de frequências do 4G, tá? Ele ainda não é um 5G porque, por exemplo, a gente não consegue ter baixíssima latência, não consegue ter grande quantidade de gerenciamento de dispositivos. Mas, por exemplo, em relação à velocidade, a gente já começa a degustar um pouco do que o 5G vai ser, né? Em Recife, especificamente, agora no primeiro semestre, a gente implementou 2 clusters que a gente fala, né? 2 conjuntos de sites, né? de antenas capacitadas com 5G DSS. Um aqui bem próximo, no Recife Antigo, né? Por conta até do Porto Digital. Exatamente. E outra na região de Boa Viagem, né? Que se estende ali do Pina até mais ou menos o Parque Dona Lindu, né? Então, essas redes já estão operacionais, né? Então, por exemplo, aquele usuário, aquele cliente que tiver um telefone 5G e habilitar lá no telefone, né, o serviço do 5G. Porque não é todo o aparelho que consegue captar o sinal. Exatamente, né? Então, geralmente são os smartphones mais recentes, né, que já estão equipados com a tecnologia 5G. Então, esses clientes hoje já conseguem degustar, né? A gente diz que não é o 5G, não é o 5G ainda puro, mas tecnicamente o nome chama 5G DSS, que nós começamos a degustar um pouco do que vai ser o 5G, principalmente em termos de maiores velocidades para o usuário. E quando é que essa tecnologia vai estar disponível em larga escala? Como eu disse, esse é um passo intermediário entre o 5G, né, que demanda um certo investimento, mas ele não consegue extrair da rede ou dar para o cliente todas as possibilidades do 5G, né? Então, são projetos em que a gente testa um pouco da tecnologia, né? Degusta a tecnologia com o cliente, mas efetivamente o 5G só vem com o leilão que vai acontecer agora, deve acontecer agora no segundo semestre, né? A gente espera ansiosamente por que isso aconteça, né? O leilão está sendo conduzido pelo Ministério das Comunicações e pela Anatel, que é a Agência Reguladora de Telecomunicações.
e a previsão é que aconteça agora no segundo semestre desse ano, né? A partir daí, tem algumas etapas que precisam ser cumpridas, né? Tem uma etapa de limpeza de espectro, ou seja, parte dessas licenças, dessas frequências que vão ser licenciadas, elas hoje são ocupadas por outros serviços, tá? Talvez você vá lembrar que lá quando a gente implantou o 4G nos 700 MHz, teve que fazer uma limpeza do espectro da TV, né? A TV analógica passou a ser TV digital, então liberou o espectro de frequência para operar essa... Então, vai acontecer algo similar, né? Então, isso deve acontecer em 5, 6 meses após o leilão, né? E a gente espera que até o final de 2022, né? Havendo o leilão agora no primeiro semestre, a gente já tenha, enfim, entre o início do segundo semestre e o final do ano de 2022, a gente já tenha uma rede 5G totalmente operacional aqui em Recife, por exemplo. É necessário uma regulação muito rígida sobre a administração dessa tecnologia no país? Olha, todo o serviço de telecomunicação ele é gerido pelo Ministério das Comunicações e pela agência reguladora, né? Então, por exemplo, todas essas iniciativas nossas de Living Lab do 5G ou do 5G DSS, nós precisamos ter autorização, receber autorizações provisórias e especiais do Ministério das Telecomunicações, né? Das comunicações, melhor dizendo. Então, há sim um grande acompanhamento do ponto de vista regulatório do uso dessas frequências, né? Além disso, para cada sinal ou para cada equipamento que a gente implanta, é necessária uma regulação, uma licença específica de funcionamento daquele equipamento, né? Então a gente navega num ecossistema que a gente precisa ter muita velocidade de implantação, mas existe uma rígida regulação para que a gente consiga operar. Importante, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já a gente continua esse papo sobre o 5G e a tecnologia, como que ela ainda vai mudar muito a nossa vida. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Poder e Negócios. A gente continua aqui o nosso papo sobre tecnologia, como a tecnologia tem ajudado e transformado a vida de cada um de nós, especialmente nesse período de pandemia, né? Para isso, a gente continua o nosso papo aqui com o gerente de implementação de redes da TIM Nordeste, Gustavo Maciel. Gustavo, a gente percebe que há uma ansiedade muito grande em relação à chegada do 5G, essa nova tecnologia, que inclusive ainda é desconhecida da maioria da população, das pessoas, mas o que é presente hoje e muito forte é a tecnologia 4G, que já transformou bastante, né, a vida das pessoas, a relação com o trabalho, com a escola, com a educação. A TIM hoje está em quase todos os municípios brasileiros oferecendo a tecnologia 4G, é isso? Excelente. Hoje o Brasil tem 5.500 e alguma coisa no município, né? Nós já estamos presentes em 4.154 municípios com 4G, né? No ano passado, início desse ano, o nosso CEO, Pietro Labriola, comunicou ao mercado a intenção de nós cobrirmos todos os municípios brasileiros até o final de 2003 com a tecnologia 4G, né? Então, hoje nós já somos líderes em tecnologia. Até o final do ano que vem? Até o final de 2023. Certo. Né? Nós somos líderes já em 4G. E toda a preparação que a gente tem feito é para que a gente consiga antecipar esse 2023 o mais rápido possível, né? Porque a gente entende a necessidade que há da conexão, da mudança ou do suporte que a tecnologia pode dar nos negócios e na vida das pessoas. E essa tecnologia 4G, ela vai ser considerada ultrapassada quando o 5G chegar? Não? Esse é um excelente ponto, porque vários estudos enfim, avaliações de consultorias indicam que não, né? O 4G ainda vai ter uma longevidade muito grande, porque ela provê uma boa conectividade, taxas de conexão
ótimas, muito boas. Ela provê confiabilidade na conexão, né? Então, assim, grande parte dos serviços ainda vão estar sendo oferecidos no 4G, né? Nesse sentido, a gente, e pegando esse ponto do atendimento de 4G até o final de 2023 em todos os municípios, a gente tem feito muito investimento aqui em Pernambuco, né? Hoje, nós temos, são 162 cidades, sedes municipais atendidas, né? Só aqui em Pernambuco? Só aqui em Pernambuco. Então, são quase todos os municípios, quase todos os municípios. 184. Faltam 23, né? E a gente começou, né, com esse desafio de cobrir até 2023, toda a TIM Nordeste aqui se mobilizou para dizer, bom, como é que a gente pode transformar 2023 em 2021? Opa! Como é que a gente pode trazer essa cobertura? Exato. Então, assim, todas as áreas, enfim, fizeram suas análises. Por exemplo, nós, de implementação de rede, avaliamos a questão regulatória, a questão de licenciamento, a questão de implantação, né, as dificuldades de implantação, a área de engenharia, e junto com o planejamento verificou, bom, é sustentável fazer isso esse ano, financeiramente é sustentável, né? E as nossas áreas de negócio, né, o consumer, a área de negócio, fez um grande movimento com a população do estado, né? Foi lançada uma campanha chama 4G na minha cidade, né? No interior do estado, nos municípios que não são atendidos, né? Fazendo enquetes, movimentando rede social, carro de som, as rádios locais, né? Movimentando a população no sentido de dizer, olha, vocês querem 4G na cidade de vocês? Né? Quem é que mais quer 4G na cidade? Né? E foi um grande sucesso, né? Imagina. Então, captando esse anseio da população, junto com a avaliação que nós fizemos de rede, com o planejamento que mostrou-se viável, a gente está trazendo esse 2023 para 2021. Então, até o final do ano, nós vamos cobrir 100% dos municípios de Pernambuco, os 185 municípios, com 4G. Que coisa boa. E essa tecnologia 4G, ela vai continuar sendo importante porque, me corrija se eu estiver errada, o 5G não vai chegar na mesma proporção nas cidades do interior que vai chegar nas capitais, né? Isso. Todo o processo licitatório de leilão de frequências, ele acompanha um processo de obrigações, né? Então, geralmente as obrigações vêm no sentido, olha, as empresas têm que atender determinada cidade acima de uma determinada população, até uma determinada data, né? Então, assim, tem um planejamento que é feito regulatório, né? De obrigação, né? No entanto, as empresas, enfim, têm um anseio da chegada da tecnologia, do mercado, né? Então, geralmente o que nós temos feito, a TIM tem feito, avançado muito em relação ao que está previsto na obrigação, né? Então, logicamente, a gente tem que fazer isso olhando a questão da sustentabilidade financeira, olhando a questão da sustentabilidade técnica, né? E obedecendo os requisitos regulatórios, né? Mas, como você falou, essa velocidade não os investimentos não são infinitos, né? A capacidade de investimento não é infinita, né? E tem que ser progressivo. E tem que ser progressivo, exatamente. Agora, o 4G nesses municípios, por exemplo, que ainda devem receber, vão estar bem supridos, então, com essa tecnologia? Sim. A gente começou aqui no Nordeste, em 2019, um conceito que chama ELC, né? Uma siglazinha do inglês que chama Extreme Low Cost. A gente conseguiu fazer, logicamente, toda a estrutura da TIM, montar um projeto de atendimento que fosse financeiramente viável e tecnicamente muito robusto. Ou seja, a gente consegue implantar sites com custo mais baixo, mas provendo as mesmas funcionalidades de operação de que qualquer outro site. Tá? Então, isso possibilitou a gente, por exemplo, trazer 2023 para 2021. Né? Então, são sites que têm uma parte de infraestrutura com materiais tão resistentes quanto, mas mais baratos. Então, financeiramente, essa implantação conseguiu ser feita e viabilizar o projeto, né? Além disso, por exemplo, para ambientes mais povoados, para os grandes centros, a TIM tem um projeto que é extremamente inovador,
inclusive foi patenteado, ganhou vários prêmios no Brasil, que chama Biosite, né? Ela é uma estrutura totalmente sustentável, que harmoniza com o ambiente em que ela é implantada, de fácil implantação, de rápida implantação, e que ela é basicamente um poste de metal, onde todos os equipamentos são instalados dentro desse poste. Então, a gente não precisa de nenhuma estrutura auxiliar, por exemplo, de gabinetes de energia, de gabinetes para bateria. Toda essa estrutura, ela fica armazenada ou instalada dentro de um poste. É muito similar a um poste de iluminação. Inclusive, essa solução ela pode ser utilizada para sistemas de iluminação, ela pode ser utilizada para sistemas de monitoramento com câmeras. Pode ser compartilhada. Pode ser compartilhada com esses outros serviços, né? Então, ela é basicamente um mobiliário urbano, né? Com baixíssimo impacto visual. Por exemplo, convida as pessoas a passarem ali pelo Parque Dona Lidu e tentarem identificar naqueles postes o Biosite. Então, muitas pessoas não conseguem identificar. Não chama a atenção. É totalmente transparente, né? E isso permite que, em áreas onde tem um grande aglomerado urbano, com prédios, enfim, a gente consiga fazer uma implantação muito cirúrgica, né? E que atenda com as mesmas características de uma antena comum, mas que atenda às características técnicas com a mesma capacidade de transmissão de uma outra estrutura. Muito bom, curioso até. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Tirou muitas curiosidades da gente aqui. Um bom trabalho para todos vocês na TIM. Nós que agradecemos. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar no próximo domingo, às 10 da manhã. Tchau, até lá.